Olá, pessoal. Meu nome é Thalita, sou professora de embriologia e na aula de hoje a gente vai ver o desenvolvimento inicial do anfioxo. O anfioxo, ele é um representante dos cordados. Dentre o filo dos cordados, a gente tem os vertebrados, mas a gente tem também dois subfilos chamados de urocordados e cefalocordados. Os urocordados e os cefalocordados são considerados protocordados, ou seja, cordados primitivos. São cordados invertebrados. Por quê? Porque eles não têm uma coluna vertebral e o encéfalo definido. Tá? Então, quando a gente pensa nos vertebrados, por que eles são vertebrados? Porque eles têm uma coluna vertebral. Quem são eles? São os peixes e os tetrápodas, que são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tá? Se a gente pensar nos invertebrados, a gente tem lá todos os grupos até os equinodermas. E posteriormente a isso, a gente entra no filo cordado, tá? Então, os protocordados seria mais ou menos um intermediário do ponto de vista embriológico, um intermediário entre os invertebrados e os vertebrados. Bem, no caso do anfioxo, eles são animais pequenos que têm em torno de 6 centímetros de comprimento até 8 centímetros, mais ou menos. Eles são animais que têm um corpo transparente. Esse corpo é semelhante a um peixe, tem um formato assim fusiforme, e eles vivem soterrados na areia, em locais de águas calmas e limpas, tá? Eles são de água salgada e eles mantêm a parte anterior do corpo para fora do substrato. Então, eles ficam enterrados na areia com a região da boca voltada para o meio externo. Tá? Ele possui nadadeiras formadas por dobras de pele, sem elementos esqueléticos de sustentação no seu interior, como a gente encontra nos peixes, por exemplo. E nessas dobras, né, que formam essas nadadeiras, a gente vai ter apenas um reforço de tecido conjuntivo. Tá? Ele vai apresentar fendas branquiais ou faríngeas bem desenvolvidas, porque eles são animais filtradores, e eles não possuem coração. Eles possuem apenas vasos sanguíneos, sendo que alguns desses vasos são contráteis e são, portanto, responsáveis pela propulsão do sangue pelo corpo do animal. Eles são animais dioicos, ou seja, eles apresentam sexos separados, masculinos e femininos, e eles apresentam também fecundação externa. O sistema nervoso desses animais é bastante simples, sendo formado basicamente por um cordão nervoso dorsal, que vai apresentar uma dilatação na região anterior, ou seja, na região que seria a cabeça, formando uma vesícula cerebral. Então, aqui a gente tem a imagem de um anfioxo adulto, certo? Essa é a região anterior e aqui a região posterior. Quando a gente pega o desenvolvimento inicial do anfioxo, a gente nota que a clivagem ela é muito semelhante ao que a gente viu no ouriço do mar. Por quê? Porque os ovos desses animais são oligolestos, portanto, eles vão ter um tipo de clivagem acontecendo de forma total pelo ovo. Então, a primeira divisão mitótica durante a clivagem vai dividir ovo zigoto nesse sentido, no sentido vertical, certo? E aí a gente tem a formação de dois blastômeros exatamente iguais. A segunda divisão ocorre no mesmo sentido, formando então 4 blastômeros, e a terceira divisão vai ocorrer agora de forma perpendicular ao eixo anterior, fazendo com que a gente forme 8 células, exatamente como ocorre no desenvolvimento do ouriço do mar.
apesar de ser pouca, ele apresenta uma quantidade de vitelo, certo? São oligolécitos. Esse vitelo vai acabar dificultando temporariamente aqui a região do polo vegetativo do animal, fazendo com que ocorra um pequeno atraso nas divisões celulares do polo vegetativo quando comparado ao polo animal, fazendo, portanto, com que a gente note micrômeros e macrômeros se formando. Bom, a clivagem prossegue, formando uma estrutura chamada de mórula. Essa mórula ela é maciça, como em todos os outros animais, porém, vai começar a entrar água do meio externo para dentro dessa mórula, afastando as células, transformando essa estrutura maciça agora numa esfera chamada de blástula. Quando a gente fizer um corte nessa blástula, a gente vai ver que também existe agora uma cavidade ali chamada de blastocele, certo? Essa cavidade ela é delimitada pelos blastômeros, que agora formam uma espécie de tecido, como a gente viu no ouriço do mar, chamado de blastoderme. E a partir então dessa blastoderme, a gente vai ter as primeiras diferenciações celulares para formar os 3 folhetos germinativos, ecto, meso e endoderme. Então, quando a gente tem a formação da blástula, da mesma forma que no ouriço do mar, a gente vai ver que no polo vegetativo, uma das regiões fica mais achatada e aí vai começar a se diferenciar, formando uma gástrula. Então, aqui a gente tem o processo de clivagem até a formação da mórula, posteriormente blástula. A blástula se achata no polo vegetativo. Essa região que achatou começa a sofrer uma invaginação, da mesma forma que a gente viu no ouriço do mar. Essa invaginação vai ficando cada vez mais profunda, formando 2 estruturas. A abertura aqui da invaginação, que é o blastóporo, e a cavidade aqui da própria invaginação, dando origem ao arquêntero, que é o intestino primitivo desse animal. Por ser um animal deuterostômio, esse blastóporo aqui futuramente vai originar o ânus do animal. Portanto, quando a gente olha essa estrutura numa observação de 3 dimensões, a gente nota que a ectoderme está envolvendo todo esse animal. E lá dentro, a gente nota a endoderme forrando essa invaginação que se formou. Então, aqui a gente consegue ver o processo de gastrulação, a blástula começou a se achatar, formou uma invaginação, essa invaginação se tornou cada vez mais profunda, formou o arquêntero e o blastóporo, certo? Numa visão mais panorâmica, o que a gente vai notar? A gente tem ectoderme revestindo essa região e ali dentro a gente tem a região que acabou de invaginar, certo? Como a partir desse tecido a gente vai ter origem de mesoderme e endoderme, muitas vezes essa região é chamada de mesentoderme. Então, o que está acontecendo ali? Quando a gente faz um corte transversal, a gente pode notar a ectoderme aqui e a endoderme ou a mesentoderme nessa região aqui. Eu estou observando esse corte, tá? Então, estou nessa região aqui, ó. Olha o que vai acontecer. A região da mesoderme indiferenciada, também chamada de mesentoderme, ela vai começar a apresentar um estímulo, uma indução, fazendo com que essa região da ectoderme sofra uma modificação. Essa região aqui, que vai sofrer essa modificação, vai ser conhecida como a placa neural. Essa região da placa neural vai começar a invaginar
e vai formar o que a gente chama de goteira neural. Essa goteira neural vai se aproximando cada vez mais até que as regiões da borda se encontrem, se destacando do tecido ao redor aqui, que é a ectoderme, formando um tubo neural que agora foi incorporado para o interior desse embrião em formação, certo? Lembrando que aqui a gente tem a endoderme e aqui a mesoderme, certo? Então, ó, olha o que a gente tem agora, ó. A gente tem essa estrutura aqui, revestida por ectoderme, um tubo neural ali dentro formado. A região de invaginação a gente tem o arquêntero formado por endoderme, mas em uma das regiões, umas células que se diferenciaram formando a mesoderme. Esse arquêntero, ele vai começar a se fechar mais um pouco, fazendo com que essa região da mesoderme se destaque em ambos os lados do embrião. Então, essa ponta encontra com essa ponta aqui, e essas estruturas se destacam. E algumas células aqui, ó, que permanecem conectadas, mostrado em azul aqui, ó, se destacam mais no final do processo, depois que essa mesoderme já se destacou, e aí, ó, ela vai se colocar entre o tubo neural e o tecido aqui revestido por endoderme. Essa estrutura aqui, né, vinda lá da mesoderme, ela vai ser chamada agora de notocorda. É a notocorda que acabou de se formar. Portanto, agora a gente tem um tubo fechado, formado por endoderme, que vai ser a cavidade do tubo digestivo, a notocorda numa posição acima, né, dorsal ao tubo digestivo que se formou aqui, e ventral ao tubo neural que havia se formado. Do lado da notocorda, o que a gente tem? Esse tecido aqui em verde, que é a mesoderme, certo? A mesoderme, ela vai começar a se diferenciar e vai forrar todo esse espaço aqui de dentro do embrião, certo? E aí, esse espaço, ele vai começar a contornar toda essa região aqui, essa cavidade, formando uma estrutura que a gente chama de celoma intraembrionário, certo? Se a gente lembrar das aulas anteriores, o que é o celoma? É sempre uma região, uma cavidade que é delimitada por mesoderme. Que mesoderme é essa? É uma mesoderme que se delaminou, vamos dizer assim, formando uma somatopleura que vai revestir a região do corpo desse animal e uma mesoderme que vai se associar à endoderme, formando a esplancnopleura, certo? Vai contornar as vísceras desse animal. Portanto, a gente tem agora a mesoderme dividida aqui próximo ao tubo neural, que a gente conhece nos mamíferos como mesoderme paraxial. Posteriormente, a gente tem a mesoderme intermediária e a mesoderme lateral, dividida em mesoderme esplâncnica e mesoderme somática. Tubo neural, notocorda e a ectoderme revestindo todo o corpo do animal externamente. Esse tubo no interior do animal, né, ele é revestido por endoderme. Quem é ele? É o arquêntero, é o intestino primitivo desse animal. Então, aqui a gente pode ver esse processo que a gente acabou de observar, certo? E o animal sofrendo esse processo de embriogênese. Então, a gente tem aqui, ó, a gástrula se formando, a gástrula se tornando mais achatada, formação do tubo neural, certo? Nessa região aqui. E, posteriormente, uma vez que o animal encontre nesse processo de diferenciação, ele é chamado de neurula,
ele vai basicamente, né, sofrer o processo de organogênese e vai ter o seu corpo sendo moldado até o formato de um indivíduo da sua espécie. Ao longo desse processo, esse animal ele sofre algumas etapas de metamorfose, transformando esse juvenil, então, num jovem adulto, certo? Então, em torno de 6 semanas, esse indivíduo adquire todas as características encontradas no adulto. Aqui a gente consegue observar um corte histológico desse animal, certo? Então, aqui a gente tem a mesoderme agora diferenciada numa musculatura desse animal, a notocorda, que ela é presente no indivíduo adulto, a endoderme aqui, formando o intestino primitivo, e a ectoderme, revestindo todo o corpo desse animal externamente. Então, no processo de organogênese, a gente consegue notar todas esses 3 folhetos se modificando e dando origem aos primeiros tecidos desse animal, certo? Então, a gente vai ter aqui os somitos, que depois vão se transformar na musculatura desse animal, a notocorda que permanece aqui permanente no indivíduo adulto, formando um bastão que vai dar sustentação nesse embrião. O tubo neural aqui, ó, se diferenciando, certo? Numa região anterior, que tem as vesículas, né, que seriam as vesículas encefálicas, e o restante do tubo se diferencia numa região de cordão espinhal. Aqui a gente pode notar a cavidade do intestino percorrendo toda a região ventral desse animal, certo? Aqui novamente, no estágio posterior, o que a gente pode ver? O intestino ali, certo? A musculatura diferenciada a partir da mesoderme, a ectoderme originando tanto a epiderme quanto o sistema nervoso, e nessa região aqui, ó, a partir de vasos sanguíneos, a gente tem uma região mais dilatada, região contrátil, que vai dar origem a uma estrutura que lembra um coração desse animal, certo? Aqui a gente tem as gônadas desse animal, já agora diferenciada, certo? Lembrando que a gônada também vem da mesoderme. E aqui a aparência externa desse animal, certo? Então, a gente tem tubo neural, o sistema nervoso, a notocorda persistente aqui, e o tubo, que era o arquêntero, dando origem ao sistema digestivo, certo? O ânus aqui, na região posterior, e a boca, com essas projeções aqui que vão auxiliar na filtração dessa água para obtenção dos alimentos, certo? E aqui a gente consegue notar também as fendas branquiais bastante desenvolvidas nesse animal, certo? Bom, aqui a gente pode observar o anfíoxo, então, um animal, uma imagem real desse animal, certo? A região da cauda dele aqui e a região da cabeça, certo? As projeções ali na boca permite a filtração, as fendas branquiais, a notocorda aqui, ó, certo? E a região do cordão nervoso, o tubo neural do embrião, né, na fase embrionária, agora um cordão nervoso, certo? Bom, a título de curiosidade, a gente tem aqui, ó, como que esse anfíoxo ele fica posicionado no substrato, então ele se enterra na areia e fica com a região da boca voltada aqui para a abertura no substrato, filtrando essa água que está passando aqui, certo? Bem, qual que é a diferença
se a gente pegar dentre os cordados, do protocordado, né, que é o anfióxo, de um vertebrado. Quando a gente observa a morfologia interna, né, no sentido da diferenciação embrionária, o que a gente nota? Quando a gente tem o tubo neural, né, num protocordado, ele vai se manter basicamente como um tubo neural, sendo que nos vertebrados ele vai originar o que é a medula espinhal e o encéfalo. E no caso dos protocordados, a gente vai ter o quê? Um tubo que dá origem a um cordão espinhal e uma região mais, uma luz maior, que vai ser uma vesícula ali na região da cabeça, mas não forma um encéfalo propriamente dito, certo? A notocorda, ela é persistente no animal adulto, no caso dos protocordados, e nos vertebrados ela vai acabar degenerando e ela vai formar o núcleo pulposo do disco intervertebral entre as vértebras da coluna vertebral, certo? Então, no caso dos vertebrados, a notocorda ela não permanece no indivíduo adulto. O trato digestivo não tem grandes diferenças, certo? E a mesoderme também. Logicamente, nos vertebrados, essa mesoderme vai se diferenciar em estruturas mais especializadas ou mais complexas, tá? Bem, aqui a gente vai ver uma animação, um vídeo do processo de clivagem do anfióxo. Então, fecundou, membrana de fertilização, que é a zona pelúcida, se formando. Divisão mitótica, 2 células, 4 células, 8 células. Mórula, posteriormente a blástula. A gente nota a cavidade aqui da blastocele. Essa blástula vai sofrer um achatamento e uma invaginação. Formou o arquênteron e o blastóporo ali. E aí, a diferenciação ocorre de forma muito rápida com as estruturas do interior desse embrião se formando. Tubo neural, notocorda definitiva e a mesoderme se diferenciando a partir da mesentoderme e a endoderme originando o arquênteron e posteriormente o intestino primitivo. Bom, com isso a gente viu como ocorre a diferenciação nesse protocordado e agora a gente pode comparar como os 3 folhetos se comportam num animal invertebrado, como exemplo o ouriço do mar, e num vertebrado, como a gente já viu em mamífero e peixes e anfíbios. Obrigada e até a próxima.